Em que pese a entrada a entrada aí do do presidente da comissão não ter ocorrido ainda, eu acho que a gente já pode dar início à nossa reunião, principalmente no que se refere ao item 2 da pauta, que é a questão da história, né? De bastante conhecimento já do diretor-geral, né? E a questão do item 3 da pauta, que se refere ao regimento interno da comissão, eu sugiro, se os demais assim concordarem, que a gente encaminhe isso para a próxima reunião, juntamente com a avaliação da ata da região da 42ª, tendo em vista a ausência até o momento do Dr. Bica. Pode ser assim? Podemos encaminhar assim, então? Acho que sim. Estou de acordo. Então, por gentileza, a equipe aí da agenda regulatória, se puderem iniciar a apresentação, nós agradecemos. Bom, se o Diogo me permitir, eu gostaria de iniciar, porque eu, juntamente com a apresentação do trabalho que eu estou coordenando, eu coloquei uma introduçãozinha sobre a agenda regulatória, algo bem breve. Deixa eu só projetar, por favor. Fica à vontade, Valéria. Obrigada, Diogo. Estou na sequência aí. Minha tela está disponível para vocês? Está. Se quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, porque como eu estou compartilhando tela, eu não consigo visualizar se alguém levantar a mão, então podem me interromper a qualquer momento. Eu estou coordenando, estou como chefe de projeto do tema 1, do eixo temático 5, que é atualização da portaria 374 e regulamento técnico da água mineral. Preparei aqui para trazer para vocês hoje rapidamente, mostrar um pouquinho da agenda regulatória, a equipe desse projeto que eu estou coordenando, as diretrizes do trabalho, o escopo do projeto, o cronograma, falar um pouquinho sobre a tomada de subsídios que nós já promovemos, os problemas regulatórios que nós mapeamos e entrar um pouquinho mais em detalhe no tema rotulagem. Bom, a agenda regulatória da ANM para o biênio 2020-2021, ela foi aprovada pela resolução número 20 de dezembro de 2019 e ela foi alterada em setembro de 2020 pela resolução 45. Nós temos um eixo temático, que é o eixo temático 5, ele é específico só de água mineral. Na redação original da agenda, esse eixo temático trazia 4 temas, mas na revisão extraordinária realizada em setembro, 2 temas foram retirados. Então, atualmente, nós temos o tema 1, que é a atualização da portaria 374 e o regulamento técnico da água mineral, e o tema 2, que é a conformidade em sistemas de telemetria para acompanhar a lavra da água mineral. Os temas Valéria, 3 e 4... desculpa te interromper, eu não sei se o problema está acontecendo só para mim, mas... a tela acabou de entrar, desculpa. Pode prosseguir. Eu não estava enxergando a sua tela. Eu ouvi um apitinho aqui também, parece que tem alguém no lobby. Você pode conferir, Diogo? Eu já admiti, Valéria. Obrigada, só porque eu não consigo acessar o Eu saí e entrei novamente, porque eu não estava conseguindo ver a sua apresentação, mas agora estou vendo. Então tá ótimo. E os temas, então, voltando aqui, né? Agenda regulatória, nós temos atualmente 2 temas de água mineral na agenda, no eixo temático de água mineral, que é a atualização da portaria 374 e a conformidade em sistema de telemetria. Os temas 3 e 4, que eram relatório final de pesquisa e plano de aproveitamento econômico, eles saíram desse eixo temático, que era específico de água mineral, porque a coordenação da agenda considerou que esse tema ele deveria ser tratado dentro do tema sistematização do processo de outorga para todas as substâncias. Não faria sentido ter um trabalho de RFP e PAE específico da água, porque para não haver conflito entre os trabalhos, né? E lá no trabalho da equipe de sistematização da outorga, se houver necessidade, as equipes de água mineral vão colaborar, né? Para esse tema, que é a atualização da portaria 374, eu tenho como chefe de portfólio o superintendente de produção mineral, que é o senhor José Jaime, e o suplente é o gerente de fiscalização, que é o senhor Márcio Guto. Eu estou como chefe desse projeto, estou trabalhando com uma equipe de outros 12 servidores,
E tenho contato também com a colaboração de outros, né? Atualmente, para o tema rótulo, eu estou com a colaboração aí do Vimer e da Sonja, que são de São Paulo. Tem o servidor José Ribamar também, que está colaborando no tema captações. E a escolha dos membros das equipes e do chefe também foi feita mediante manifestação voluntária. Foi feita uma consulta a todos os servidores da agência, e a equipe contempla todos aqueles que manifestaram interesse e disponibilidade de colaborar com o desenvolvimento do projeto. As diretrizes do nosso trabalho são aquelas que o Yuri explanou na nossa reunião do dia 23, que são essas políticas públicas e obrigações trazidas pelas leis de liberdade econômica, pela lei das agências reguladoras. Não vou entrar em detalhe, porque o Yuri já detalhou bastante na reunião do dia 23. No escopo do projeto, nós estamos trabalhando com 5 portarias, que constituem, né, as especificações de água mineral, que são a portaria 374, a portaria 819 de 2018, as portarias 387 e 388, ambas de 2008, e a portaria 470 sobre rotulagem. Para tocar esse projeto, nós dividimos ele em 12 subtemas, e estamos priorizando nesse momento o tema captações, que pega desde o projeto construtivo, das captações, né, os testes de capacidade e as características da casa de proteção, e priorizando o tema rotulagem. Priorizamos esses 2 temas porque o tema captações ele é a essência, né, do trabalho de água mineral que a gente tem que gerenciar. A obrigação da ANM é justamente gerenciar o uso do recurso mineral. E esse uso ali, nosso foco tem que pegar muito a questão das captações, que vai refletir diretamente na qualidade da água. O segundo tema que nós estamos trabalhando é da rotulagem, porque o setor está sentindo muito as dores, né, da demora da aprovação da rotulagem em algumas unidades. E também tem a questão que a redação do normativo atual de rotulagem não recepciona a mistura de águas de fontes distintas. Então, a gente precisa rever a regulamentação de rotulagem para avançar nesse tema, que é o tema número 7. Por isso que esses 2 temas estão priorizados. Nosso cronograma, a gente está na etapa de análise de impacto regulatório. Nós, nessa etapa, já promovemos uma tomada de subsídios para ouvir o setor, várias, né? Uma aberta, bem ampla. Temos aí a previsão de promover já a consulta pública entre março e abril de 2021. A tomada de subsídios nós promovemos, ficou disponível no site da ANM de 25 de agosto até 26 de setembro. Nós recebemos 142 contribuições do setor. Nós tínhamos 5 perguntas, né? 3 perguntas específicas. A primeira era só para que as pessoas se identificassem, caso tivesse interesse. Então, nossas perguntas abertas eram: no setor de água mineral, quais problemas você percebe e que requerem atuação da ANM? E quais são as possíveis soluções? Essa pergunta nós tivemos 83 respostas. A 3 aqui, especificamente na regulamentação atual da ANM para pesquisa e lavra de água mineral e potável de mesa. O que você acha que deve ser alterado? Por favor, aponte os motivos e as possíveis soluções. Tivemos 109 respostas. E quais são os aspectos da regulamentação da ANM para água mineral e potável de mesa que devem ser mantidos e por quê? Nós tivemos 38 respostas. E a 5ª pergunta era só uma questão de múltipla escolha para a gente mapear sobre qual dos nossos temas, né, dos nossos subtemas que estavam as respostas. Então, nós tivemos aí cerca de 45 respostas vinculadas diretamente ao invase, desde recepção, higienização de embalagem até a questão da rotulagem. Tivemos 20 respostas sobre captações, testes de capacidade e casa de proteção. E 31 encaixada em outras, né? Que aí tem o detalhamento lá de qual o tema específico.
quais são os principais problemas regulatórios desse tema como um todo? Essas 5 portarias que nós estamos estudando, elas, em vários pontos, elas extrapolam um pouco a competência da ANM e regulam aspectos que competem a outros órgãos que possuem maior especialidade. Isso gera sobreposição e conflito normativo. Um exemplo desse problema que nós já solucionamos no primeiro semestre desse ano era a questão do uso de embalagem reciclada, PCR, grau alimentício, porque a Anvisa, desde 2008, se não me engano, já regulamentava o uso das embalagens desse tipo, e isso não era recepcionado pela portaria 374 do DNPM. Então, o grupo já percebeu essa demanda, né? Percebeu mediante provocação do setor, fizemos algumas reuniões participativas com o setor e já tocamos com dispensa de análise de impacto regulatório essa correção do normativo, né? Que está propiciando ao setor a possibilidade de utilizar esse tipo de embalagem, esse tipo de material para embalagem. Nós temos portarias com especificações técnicas que impedem o aporte de novas tecnologias. Em vários momentos, a portaria 374 detalha muito e dificulta o uso de novos equipamentos, novas tecnologias, novos materiais que são disponibilizados no mercado com segurança já comprovada. Nós temos morosidade na tramitação processual com os procedimentos adotados atualmente. Tem a questão que tem regulamentos vigentes que não recepcionam a mistura de águas de fontes distintas. A mistura de águas, ela já é prevista, ou integração de vazão, ela já é prevista na portaria 374 de 2009, mas as diversas equipes de trabalho que foram constituídas nesses mais de 10 anos para regulamentar esse assunto, não conseguiram avançar em função da regulamentação da rotulagem. Nós temos questão de regulamentação que é compartilhada da fonte por mais de um empreendimento. Nós temos necessidade de aprimorar o atendimento da realização das análises oficiais. E sobre balneário, nós temos a dificuldade de não ter uma regulamentação de padrão de qualidade da água. Especificamente sobre a questão da rotulagem. A gente fez um levantamento no Cadastro Mineiro e nos últimos 3 anos, não pegamos 2020 porque o ano não está completo ainda e pode ter tido algum impacto da pandemia, mas em 3 anos, de 2017 a 2019, nós tivemos a apresentação de 1.287 requerimentos de rótulo submetido à aprovação. Isso só aqueles que foram protocolizados usando o código específico de submete o rótulo à aprovação. Tem outros modelos de rótulo que são submetidos e entram com códigos diferentes pelo Cadastro Mineiro. Pode entrar como outros, pode ser decorrente de cumprimento de exigências. Então, esse número aqui, possivelmente, ele é maior, né? Isso aqui é o mínimo que a gente tem nesses 3 anos. E cada um desses requerimentos pode estar ou com um rótulo submetido ou com vários, né? Às vezes tem 20, 40 modelos de rótulo para análise. E eles passam por todo esse processo aqui. Ele é apresentado no protocolo, né? Antigamente era protocolo físico, agora nós temos protocolo eletrônico. Ele é encaminhado para um analista. Essa etapa do ser encaminhado também, às vezes, existe uma demora nessa triagem e encaminhamento de processo. Ele é encaminhado para análise do modelo. Se ele está correto, ele segue para publicação do ato, né? E a gente tem um rótulo aprovado. O tempo gasto nesse processo aqui tem como limitantes as questões de pessoal, né? De encaminhamento e disponibilidade de analista. Se ele não está correto, ele sofre uma exigência. E aí nós temos diferenças de procedimentos. Tem unidades regionais que fazem essas exigências por e-mail, tem unidade regional que faz com publicação no Diário Oficial. Isso não está muito bem padronizado. Se a exigência é respondida, o minerador apresenta outro modelo de rótulo que passa pelo fluxo de novo. Se ela não é atendida, a gente publica um ato oficial de rótulo não aprovado. O fluxo parece simples, mas o tempo gasto nessas etapas é muito variável. Tem unidade que faz isso em 1 semana, tem unidade que faz isso em meses.
Então, qual que é o problema regulatório que a gente está colocando na nossa árvore de problemas para o rótulo? O primeiro, que é o que o setor está mais reclamando e apontou diversas vezes naquela tomada de subsídios, é a morosidade do processo de submissão e análise de rótulos com vista à aprovação. E como consequências, nós temos que o minerador tem dificuldade de mudar o design do rótulo e promover inovações, né, fazer campanhas publicitárias com datas comemorativas. Nós temos custo para o minerador, que tem dificuldade para estimar a quantidade de rótulo que pode gerar até a próxima alteração dos dizeres obrigatórios, que são classificação e composição. Nós temos custo para NM em função da análise e tramitação processual para aprovação dos rótulos. A construção da árvore do problema, ela é feita, é a principal etapa da análise de impacto regulatório, mas após isso a gente ainda vai mapear as alternativas de solução para esse problema. Eu trouxe para vocês hoje isso e fico disponível para responder qualquer questionamento. Pessoal, ficou alguma dúvida na apresentação? Acho que seria interessante a gente já conversar um pouco sobre cada projeto, né? Antes de iniciar a apresentação do Diogo, conversar um pouco. Essa apresentação da Valéria, ela aponta bem essa mudança de paradigma aí da ANM, por força de lei. Tanto a lei de criação da ANM, quanto a Lei Geral das Agências Reguladoras, quanto a Lei de Liberdade Econômica, exige que seja elaborada análise de impacto regulatório nos projetos que resultarão em ato normativo, né? Então, é um novo meio de se elaborar uma norma, né? Primeiro, a partir dos estudos iniciais, a gente mapeia bem o problema, e essa é uma das metodologias que ela apresentou, a Valéria apresentou, de árvore de problemas, é uma das metodologias aí já bastante reconhecidas internacionalmente, e a partir daí a gente mapeia as alternativas para solucionar esse problema, para, ao final, apontar uma dessas alternativas como a mais adequada para que a diretoria tome a decisão. Então, não mais o corpo técnico dá uma decisão e submete uma proposta já pronta à diretoria, mas sim mapeia o problema, verifica todas as alternativas e os potenciais impactos de cada alternativa para depois indicar uma alternativa à diretoria. Cabe à diretoria, como órgão máximo, decidir entre as alternativas levantadas, né? Então, é uma mudança de paradigma. Esse é a forma de conduzir essa proposta normativa, né, doravante, agora na ANM, e o projeto da Valéria é um desses exemplos, né? A gente está fazendo ampla capacitação de análise de impacto regulatório dos servidores da ANM. A gente já fez 2 cursos, e pretende fazer o terceiro agora já em janeiro de 2021. E a ideia é cada vez mais os servidores da ANM cada vez mais estarem capacitados a utilizar essa nova metodologia de construção normativa, né? Queria fazer e também abrir aí a perguntas, quem tiver alguma dúvida, quiser saber algum detalhe maior desse projeto que a Valéria apresentou, fique à vontade. Em relação, Valéria, em relação a essas demandas aí, eu vi que está a questão de utilização da mesma fonte por 2 empreendimentos, que seja, né? E um outro relacionado a esse tema também que você colocou, eu não entendi bem, assim, e mistura de águas, né? Essa é uma demanda do setor? Como é que é? Ou isso surgiu inteiramente na ANM? Essas duas são demandas do setor. A questão da mistura de água é uma demanda antiga, tanto que a portaria 374, já na definição do que é fonte, ela já prevê que uma fonte pode ser constituída de mais de uma captação. E essa demanda é uma questão bem operacional. Tem empreendimentos que têm vazão baixa, empreendimentos aí com fontes de vazão de 2, 3 mil litros por hora, que não viabilizam. Com essa vazão você não consegue abastecer uma planta, então eles acabam construindo várias fontes
E para seguir essa regulamentação tal que não pode integrar, que não pode misturar, para cada fonte você tem que ter um reservatório e um sistema de condução. E isso onera muito as empresas, porque tem que ficar construindo tem que instalar muita tubulação, vários reservatórios, e tem a dificuldade de gestão de ficar trocando o rótulo para cada fonte que está invasando naquele momento. Entendi. É porque, diferentemente de outros setores, né, eu acho que a gente tem que representante das empresas, então acho que pode mas quando eu penso numa mineração comum, a questão de blend é normal, né? Mas a água mineral, ela carrega a identidade dela, né? Não é à toa que ela tem aquela composição química específica ali. Se eu estou trabalhando dentro de um mesmo aquífero, isso é mais simples, né? Com fontes próximas e tal. Com a mesma área de proteção, e tudo bem. Mas isso permitiria juntar fontes distintas, de aquíferos distintos também ou não? Como é que é? Isso aí é o que está sendo estudado para regulamentação. Que o que se tem é que numa captação a gente mistura água de dois aquíferos. Às vezes a gente tem uma perfuração de um poço tubular que capta água de mais de um aquífero. Então a mistura ela acontece naturalmente numa captação só. Então eu estaria misturando águas de diferentes composições, ou diferentes classificações, até mesmo de diferentes classificações originais. Isso para um poço pode acontecer. Agora, para a integração de duas fontes diferentes, vai depender dos critérios estabelecidos pela regulamentação. No que está estabelecido hoje pela Portaria 374, quando ele define essa possibilidade de mistura, ele fala que pode misturar quando tiver composição equivalente. Eu acho que essa é a expressão que usa lá. Composição equivalente. Não é isso, doutora Petra? Isso. E para ser composição equivalente, está implícito aí que a classificação tem que ser a mesma, né? Mesmo. E o grupo vem estudar nessas possibilidades de como estabelecer o que é uma composição equivalente, como seria a determinação da composição da água, porque nosso procedimento atual é estabelecer a composição da água com base na análise mais recente do LAMIN. Fazer uma análise da mistura, aí o grupo vem estudando isso. Como seria estabelecida a composição da água no caso de mistura. E nós temos diversas possibilidades para isso. Porque eu acho assim, que a premissa que tem que estar por trás de toda essa discussão é da água mineral natural, né? E aí o meu receio realmente, assim, da forma que for conduzido, eu espero que não, é que a gente permita, simplesmente, eu posso começar a misturar água potável de mesa com uma água já classificada, ou seja, misturar água de diferentes classificações, diferentes composições. Isso banalizaria essa característica tão nobre que o setor possui, né? E o outro ponto, aí eu pedi mais uma vez para os demais colegas aí me complementarem, corrigirem e tal. E o outro ponto é a questão da utilização da mesma fonte por dois empreendedores, né? Se isso não atrapalharia a questão, né, da recomposição do aquífero, né? Se a gente manteria os níveis corretos, se a gente não extrapolaria a questão da explotação, se a recarga ficaria adequada ou não, ou seja, se a gente está mantendo ali o ciclo natural hidrológico ou não. Eu acho que esses cuidados têm que estar na pauta, exatamente para que a gente mantenha a composição natural ali prevista inicialmente, né? Se alguém puder complementar, eu agradeço. De acordo. Deixa só, eu esqueci de falar desse ponto. Esse ponto aí do uso da água por mais de um empreendimento, ele é uma demanda específica de Santa Catarina, que tem muitos balneários, e ela aparece porque às vezes tem um hotel com uma fonte, com um poço de capacidade muito alta, e eles querem usar essa mesma fonte para abastecer mais de um empreendimento. Do ponto de vista de gestão do recurso hídrico, isso é interessante, porque quanto menos perfuração, quanto menos intervenção no aquífero, menor o risco de contaminação. Então, do ponto de vista de proteção, não haveria problema de mais de um empreendimento. Para alguns casos, sim, outros não. Isso, tem que ser detalhado, a regulamentação tem que prever esses casos. E uma coisa é para balneário, outra coisa é que para consumo, né? Exato.
Quem está como ponto focal desse tema, nesse projeto, é o Diogo. Então, eu queria pedir, e ele acompanha E mais aí, esse demanda, nessa hora que nós vamos complementar. diferenciar balneário e água para consumo, aí é fundamental a participação da Comissão de Tecnologia. E outro ponto, até mesmo para que o próximo comentário seja feito logo em relação a todos eles, como é que vocês estão estudando essa questão do rótulo? Porque que a questão do rótulo passa necessariamente por uma portaria ministerial, né? E qualquer alteração regulatória no âmbito da agência não alcançaria o nível de uma portaria ministerial, não é isso? Isso. Deixa eu só, antes de responder essa questão, queria saber do Diogo se ele pode complementar a questão da integração, do uso de água por mais de um empreendimento. Sim. Bom dia a todos. Como a Valéria já comentou, existem empreendimentos com uma capacidade já aprovada pela agência, né, muito maior do que seu uso efetivo, e esses empreendimentos desejam aí ampliar o escopo, uma coisa que é interessante até para a União, né, em termos de produção do bem mineral, uma vez que quando você tem uma capacidade ociosa, o recurso está ali e não está convertendo em bem-estar social, né? Eu acho que é uma das premissas aí que a agência adota, né? Então, nesse caso citado pela Valéria, um balneário com poço com uma grande vazão, já com teste de vazão feito e aprovado, utiliza uma parte pequena desse bem mineral, não é o core business deles fazer o invase, e eles têm interesse em ceder, né, parte dessa vazão para uma empresa invasadora. Então, esse seria um dos conceitos. Mas está tudo muito assim, embrionário, né? Nós estamos discutindo os pontos e acho que tem muito espaço ainda para a gente avançar em termos de conhecimento do assunto e amadurecimento. Obrigado. Doutor Lance levantou a mão, eu acredito que ele quer falar exatamente sobre esse assunto, Lance? Exatamente. Bom dia a todos. Né? Falar sobre o que foi comentado aí em relação à nova realidade, né? O novo normal, como está na moda hoje. Que nós temos que rever a legislação como todo em função da criação da agência, não há problema nenhum. Realmente se faz a revisão, se faz os estudos. Um ponto importante que eu já coloquei na reunião passada, a gente não abre mão de perder qualidade, porque eu não tenho capacidade de investir, é muito caro, eu acho que quem está aqui, nós estamos para servir o consumidor, o cliente lá na ponta, e a nobreza da água mineral. Então, é um negócio de risco. E tem uma capacidade financeira para isso. Então, é um ponto que deve ser levado em consideração. Em relação ao compartilhamento por mais de uma empresa da mesma captação, já houve consulta pública, como foi colocada na época, no final da existência do DDP para a agência. Na consulta pública, permitia na consulta pública que uma empresa, eu tenho uma captação, várias empresas poderiam engarrafar essa água mineral, o qual não se tem controle de qualidade, você não garante nada, ou seja, eu vazo 10 metros cúbicos, depois entra 11 e vaza 10, vai colocar num rótulo, numa linha. E em relação à consulta pública, foi posicionado que isso não era possível, e esse assunto volta à tona. E você posicionar para usos distintos, né? Ou seja, A vai vazar, B é balneário, não há problema nenhum, desde que, no caso específico, eu vou atender. Agora, eu não posso, e nem tenho como controlar a qualidade disso, né? E boas práticas de fabricação, controle de lote, controle microbiológico, controle de vazão, eu vou invasar para consumo humano com 4, 5 CNPJs, né? Isso não, essa possibilidade não existe. Então, querer dar a possibilidade de eu ter um empreendimento de balneário e outro empreendimento
de uso para ingesta de água, né, tecnicamente você não tem problema nenhum de você controlar a qualidade disso e nem a vazão disso. Agora, como foi colocado na norma, né, como foi para a consulta pública, acabou não expirando o prazo e não tivemos o resultado dessa consulta pública. Em relação à rotulagem, a 470 já foi feita com uma modernização. Lá na 470 você fala faces livres do rótulo. A face livre do rótulo é realmente para você fazer a sua propaganda. Então, o que nós temos no caso da rotulagem é uma rotulagem. O problema está no tempo da demora, onde se deveria apenas conferir os dados do lamin, ou seja, se a análise do lamin está correta, aquela área específica do lamin, está conferindo tudo, mas a 470 já permite tudo que foi colocado. Ou seja, eu posso ter, se eu estou dispensado de apresentar a marca, se eu tiro a marca A e ponho a B no lugar, com todos os dizeres de rotulagem igual, eu não preciso nem apresentar, está na 470, ela já está super moderna. Agora nós não podemos permitir que a rotulagem nossa vai para a rotulagem igual do refrigerante, né, que no mundo todo não é permitido. A Anvisa já se posicionou sobre isso, ou seja, eu vou lá e faço ingesta por consumo de 200 ml por caloria, né? A água é... Então, acho que é válida a discussão de todas as portarias, de todas as normas, mas jamais podemos perder a mão da qualidade e não permitir, aonde vai perder a qualidade, que se mude porque alguém tem um custo mais elevado. É inadmissível, no meu entender, como cidadão, né? Estou falando nem como um geólogo especialista no assunto, não. Como cidadão, estou falando. Você permitir afrouxar a legislação, desculpe o termo, porque para que alcança tem investimentos. E isso aí, eu vou colocar, nós não podemos voltar a água mineral no Fantástico novamente, vou repetir. A água mineral ia para o Fantástico por falta de qualidade. Depois que surgiu aí as normas mais específicas, mudou o patamar da água mineral. Então, acho que ninguém abre mão da qualidade. Vamos rever todas as legislações? Vamos rever todas, uma a uma, sem problema nenhum. Agora, eu, como cidadão, como hidrogeólogo, não abro mão da qualidade, de forma alguma. Isso aí não tem o menor sentido. E a questão da demanda específica lá de Santa Catarina, do empreendimento, a gente sabe qual é o empreendimento, não vejo problema para balneário e para mais. Como foi proposto, só quero lembrar, é só puxar os arquivos. Como foi proposto a norma, era permitido eu poder ter 5, 6 empresas invasando água no mesmo ponto com marcas diferentes do consumidor. Não tem controle de qualidade, não existe. Não tem como você garantir a qualidade do produto. Essa é a colocação aqui sobre isso e as considerações que eu faço bem tranquilo em relação a isso. E vou finalizar. Não abrimos mão da qualidade. Em nome liberdade econômica. Na vez passada foi citado um outro segmento como exemplo de rotulagem. Eu vou lá numa latinha de determinado produto, eu tenho 9 CNPJs, 9 registros no órgão, eu tenho no contrarótulo o CNPJ e o registro do órgão sem mostrar o consumidor. Isso não é exemplo. Isso não é exemplo. Né? A ser seguido, né? O exemplo que nós estamos seguindo é a modernização, é ser rápido, ser ágil, né? Então, a gente quer tomar muito cuidado em relação quando se fala. E é comum a gente ouvir, né? Código 45 ultrapassado, legislação nossa ultrapassado. Na Europa nós conhecemos a legislação do mundo todo, de todos os países. Sabemos o que é feito lá fora e o que fazemos aqui. Então, vamos modernizar, mas não vamos jamais perder a qualidade. Era isso aí. Perfeito. O Yuri levantou a mão? Não, só queria reiterar, eu acho que o Lance aponta muito isso, mas é muito importante apontar isso mesmo, porque é um risco inaceitável a gente diminuir a qualidade do produto. É um risco inaceitável. Então, sem dúvida, todo parâmetro para a nossa construção de revisão normativa ou de edição de novas normativas tem que ter essa premissa básica, que é um risco inaceitável diminuir a qualidade, sem dúvida. Mas o ponto
que eu queria trazer aqui é essa necessidade de a gente só rever procedimentos. Essa questão que a Valéria colocou sobre sobreposição normativa, né, da matéria da ANM se sobrepondo a algumas resoluções da Anvisa e tudo mais. A gente mapeou esse problema e a ideia é pensar em alternativas de solucionar esse problema. E aí, nessa nova metodologia, que é a análise de impacto, né, que eu havia comentado na fala passada, é papel do técnico levantar todas as alternativas. Então, o levantar alternativa não quer dizer que é isso que a ANM vai fazer e que vai virar norma no outro dia, muito menos sem consultar o setor. É dever do técnico levantar as alternativas, mapear os pontos positivos e negativos de cada uma dessas alternativas. E depois, gente, também esse é um ponto muito importante deixar claro. Em momento nenhum, a ANM vai normatizar um tema sobre água mineral, ou seja lá outro tema que for, sem fazer o diálogo com a sociedade. Então, além dos instrumentos previstos em lei, que a gente tem aí a audiência pública e a consulta pública, a gente criou, como eu havia falado na minha primeira participação, no dia 27, né, da tomada de subsídios da reunião participativa, que são novos instrumentos de participação social. Então, toda proposta de análise de impacto e proposta normativa que a gente fizer, a gente vai dar um prazo para que o setor se manifeste em cima daquilo e, logicamente, vai considerar todas as contribuições trazidas pelo setor. Então, só deixar claro isso. O fato de a gente levantar essa alternativa não quer dizer que é algo que a ANM quer fazer e ainda mais vai fazer sem consultar o setor. Jamais. A nossa ideia é levantar alternativas, deixar claro os benefícios e os pontos negativos de cada uma delas para poder subsidiar a tomada de decisão pela diretoria após esse processo de diálogo contínuo com a sociedade. Alexandre, em relação àquela que você perguntou sobre a existência de uma fonte com várias aplicações, o que tinha sido pedido era que desde a mineral tenha a mesma classificação, características físicas, físico-químicas equivalentes a critério TNM, tá? Constante ao longo do tempo, respeitando-se as classificações. Ela é completa. Doutora Petra, Excelente, obrigada pelo complemento. Eu não estou te ouvindo muito bem, a senhora está com dois... Deixa eu ver se eu saio fácil. Espera aí. Se a senhora puder sair de um dedo, eu acho que facilita. Eu consegui. Acho que eu né? Não. Agora eu, né? Melhor. Então, como a Valéria citou, seria equivalente, a questão é mais completa. Tá? Ainda? Eu acho que o problema de áudio persiste aí. Isso aí, direto. Tentar aí para... Já pede a senhora Escutando sair nada, e não entrar sei o demais, novamente. Não sei se tá. Enquanto a doutora Petra não entra novamente, eu posso ler o trecho que ela está lendo, que é o item 3.2 da portaria 374, que ela define fonte como ponto ou local de extração de determinado tipo de água mineral ou potável de mesa, originária de uma ou mais captações, dentro de um mesmo sistema aquífero e da mesma concessão de lavra, destinada ao invase para o consumo humano direto, como ingrediente para o preparo de bebidas em geral, ou ainda para fins de balneoterapia. Aí aqui que vem a grande questão. Nessa conceituação, subentende-se que pode existir uma fonte de água mineral de mais de uma captação,
desde que a água mineral tenha a mesma classificação, características físicas, físico-químicas e químicas equivalentes, a critério do DNPM, constantes ao longo do tempo, respeitadas as flutuações naturais. Exatamente, era isso. Aí eu novamente, aí tem. Vocês estão vendo? Não. Nós estamos ouvindo a senhora sim. Quando a senhora falar mais perto do computador, fica melhor um pouco o áudio. Então, é isso que você lê. É a que eu tenho aqui. Que tem as mesmas características dos físico-químicos, né? É o que tem essa equivalência. E isso quer dizer característica do fluido. O áudio está chegando todo entrecortado, Valéria. Valéria, o som dela ainda não está bom, não. E Não tá continua bom, tendo duas presenças. Ela está com duas presenças. Ela está com duas. Ela deve ter celular e computador ligado. Entrou em ponto. Doutora Petra, eu vou excluir um dos usuários da senhora. Se a senhora cair, aí a senhora volta, por favor. Que eu consigo remover. Exclui o que está Petra Sanches em letra maiúscula. Deixa Ok. só Petra Sanches em letra minúscula. Obrigada, doutora Antúria. Eu estava com dúvida mesmo de qual tirar. Vai. Saiu um. Agora, doutora Petra, vê se fica melhor. Então, isso que Aí, agora sim. disse, tá? Que pode ser permitido desde que a água mineral tenha a mesma classificação, características físicas, físico-químicas e químicas equivalentes a critério do DNPM, tá? Constantes, né? Ao longo do tempo. Então, que essas características sejam constantes ao longo do tempo, respeitando as flutuações naturais. Isso é o que tinha sido sugerido. Excelente. O Diogo levantou a mão ou esqueceu a mão levantada? Não, eu levantei, Valéria. Eu só É o queria fazer mesmo um que você complemento aí com relação à questão do arrendamento parcial. Eu acho interessante as colocações do Lancia. Penso particularmente, né, que a gente está alinhado com relação à questão dos usos diferenciados, né? Uma vez que pensar em autorizar um arrendamento parcial para outras empresas invasadoras, a partir de uma captação original de invase, seria criar uma situação de concorrência ali, no mínimo, esdrúxula, né? Então, eu entendo que o que está sendo discutido é justamente assim, uma flexibilização para aumentar o potencial do uso do bem mineral, né? E não criar qualquer problema dentro de um contexto que já existe, né? Outra coisa que eu queria pontuar também é que, assim, ao longo das nossas reuniões, a gente soube que houve demanda também de outras situações fora do estado de Santa Catarina. Então, assim, não é uma coisa exatamente pontual de um minerador especificamente, né? A gente vê que existem outras demandas para isso. Então, nessa situação, eu entendo até que, assim, a gente deve discutir e avançar no sentido de trabalhar até com alguns cuidados para que a empresa que venha receber esse arrendamento, né, uma vez a norma estabelecida, que ela seja uma empresa de um grupo social diferente daquela empresa original, para que não haja nenhum conflito, nem com relação ao tipo de uso, nem com relação à questão mercadológica. Tá bom? Obrigado. Isso. E tinha uma outra questão em aberto que eu fiquei de responder depois, mas o Frederico saiu. Deve ter tido algum problema com a rede. Que é sobre como operacionalizar, uma vez que a norma é do MMI.
Na análise de impacto regulatório de todos os temas, do rótulo também, a gente mapeia alternativas de solução normativas e não normativas. A gente tem que apontar formas de apaziguar ou melhorar o problema, diminuir o problema mapeado, sem precisar alterar a norma. E a gente tem aí, que é redistribuição do servidor, é alterar procedimento de trabalho. Existe essa possibilidade. E vamos também ver questões normativas. Caso seja adotada uma alteração normativa, o nosso entendimento da competência de regulamentar rótulo é da ANM, a competência legal. Então, teria que haver um acordo com o MME para a revogação da portaria 470. Caso a gente vá fazer uma alteração normativa. Eu posso repetir depois na presença dele, porque ele está ausente agora. Alguma outra questão, colegas? E aí, não havendo, a gente passa para a apresentação do Diogo sobre o tema telemetria, pode ser? De acordo, Yuri? Você está de acordo, Diogo? Estou de acordo, só aguardando. Posso projetar, então? Sim, por favor. Caso o Dr. Frederico retorne e queira fazer alguma outra colocação, a gente retoma o assunto depois. Isso, já estamos com a sua projeção na tela. Tá ótimo. Bom dia a todos novamente. Assim, vou ser bem breve, uma vez que a Valéria já introduziu o tema da agenda regulatória. O meu subtema é o número 2 do eixo temático 5 de água mineral, que trata da conformidade em sistemas de telemetria para acompanhar a lavra de água mineral. Bom, com relação à análise, né? O problema identificado foi a não operacionalização do sistema de telemetria nas fontes, né? Poços e nascentes de água mineral e potável de mesa da fase lavra. Essa implantação desse sistema foi previsto na portaria 374, né? Então, na realidade, assim, esse trabalho que nós estamos realizando é quase que uma parte do grupo da 374 vinha discutindo, né? Foi desmembrada para uma outra frente, uma vez que, apesar de ser bem pontual o assunto, é um assunto que assim, influencia diretamente na gestão do bem mineral, né, do bem captado, e então, assim, acho que a instituição teve a intenção de dar a luz necessária ao tema, né? Então, assim, com relação às causas relacionadas, né, ao problema, justamente a gente identificou como uma especificação incompleta, né, no item 4.3.2, a redação desse item na portaria 374/2009 foi uma redação assim bem concisa, bem breve, e no nosso entendimento, assim, o que a gente vem verificando no campo e em contato com os titulares, não foi suficiente para que os titulares e os responsáveis técnicos captassem o espírito do que o DNPM almejava na ocasião, né? E
Então, assim, realmente faltaram muitos detalhes técnicos nessa redação, com relação ao formato da entrega do dado, a frequência da aquisição do dado no campo, a frequência de entrega desse dado para a agência, o modo, na época, né, o departamento, na época, o modo como essa entrega deveria ser feita, ou se o dado simplesmente deveria ser armazenado para uma simples disponibilização durante as fiscalizações. Enfim, nosso entendimento foi que a redação foi muito superficial e não abordou esses itens, né? Então, o que aconteceu de lá para cá, desde 2009 até hoje, foi uma falta de priorização, né, por parte do departamento, agora agência, com relação a esses dados. E isso acabou refletindo no modo de operação dos titulares. O titular não conseguiu internalizar a importância do dado para a gestão desse recurso, né? Como consequências principais, a gente identificou aí que assim, os volumes captados, declarados e até assim, geridos pela agência, eles têm uma séria dificuldade com relação à questão assim, do seu, não digo veracidade, mas assim, a sua realidade mesmo. Assim, a gente identifica que às vezes os volumes não estão muito condizentes com que a gente verifica em fiscalizações, enfim, os dados não batem, né? E com isso a agência tem uma certa dificuldade na gestão desse bem, né? Na consolidação do que está sendo captado, quem está captando quanto, enfim, se isso está condizente com os volumes aprovados por teste de vazão, nessa linha. Então, com relação aos objetivos, a gente tem como objetivos aí principais a obtenção desses dados, né, para justamente conseguir fazer a gestão do recurso mineral ao longo do ciclo de lavra dos empreendimentos, né? Objetivos também são a adequação às normas e boas práticas pelos titulares, né, desses direitos minerários. Ou seja, o titular tem uma concessão, ele tem que realmente estar aderindo às normas editadas pela agência, né? O monitoramento justamente de eventuais anomalias de captação, como o Frederico colocou recentemente aí, nós precisamos estar atentos com relação a possíveis exaustões aí em aquíferos, né? Nós temos que acompanhar para saber se as práticas estão sendo corretas e se não existe se o tempo de recuperação está sendo respeitado e se não existe uma lavra predatória, né? E outro objetivo que a gente entende que é justamente o fomento de pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos especializados, uma vez que esses dados são dados de interesse público, são dados resultantes de um recurso público da União, então eles têm que estar girando essa roda, né, de recursos humanos aí em universidades. Os alunos têm que estudar essas informações, professores, interessados da sociedade têm que ter acesso a esses dados porque são dados da União, né? O cronograma está no seguinte pé. Nós terminamos a fase de estudos, né, inicial. Estamos finalizando a fase de análise de impacto regulatório, que está em outubro, a gente está fechando a entrega. E os próximos passos são a elaboração da minuta de resolução, juntamente com a nota técnica, a consulta e audiência pública, estão previstos aí para o início do ano que vem.
Nós vamos analisar as contribuições que chegarem, né, nessas etapas de consulta e audiência. A Valéria, na apresentação dela, demonstrou um resultado da tomada de subsídio que aconteceu em setembro, na qual a gente inseriu um item sobre telemetria e houve pouca contribuição aí do setor, mas as contribuições foram verificadas e estão dentro do contexto da nossa análise. Desculpa, gente. O passo seguinte será a análise jurídica, né, a partir do resultado aí da consolidação dessas contribuições com a minuta, e depois a análise institucional do resultado regulatório, né? Aqui tem um acompanhamento de atividades, que está no site da agência, que mostra o status aí do trabalho, né? A gente está nessa fase de análise de impacto regulatório, já concluindo, e as próximas que eu já relatei, né? Então, aqui falando rapidamente sobre algumas consultas e levantamentos que a gente fez, acho que a primeira delas, a mais, eu diria, a mais sólida, inclusive, são as fiscalizações de campo, né? Nós, ao longo das fiscalizações, estávamos sempre cobrando e verificando essa aquisição dos dados, né? O status desses dados, a adequação dos titulares a essa exigência normativa. E, assim, o nível de aderência verificado foi muito baixo mesmo. A gente identificou que um percentual mínimo dos titulares conseguia efetivamente manter a aquisição, né, frequente desses dados em campo. Tinham outros problemas também envolvidos, como calibração de sensores, que também é uma dificuldade. Às vezes o sujeito tinha o dado adquirido, mas o dado não fazia sentido em função de uma falta de calibração. Com muita frequência a gente encontrou equipamentos queimados, sem manutenção, desligados. Então, assim, a gente percebeu que existia um problema ali naquela situação. Como consulta também, a gente fez uma consulta interna na Superintendência de Arrecadação para entender realmente a relevância desses dados no contexto fiscalizatório e por parte da arrecadação. Fizemos reuniões participativas com algumas empresas que trabalham com a tecnologia para entender, para desmistificar mesmo essa tecnologia, saber por que os titulares estavam tendo tanto problema e enfim, as possibilidades de equipamentos, possibilidades de sistemas. Isso foi bem interessante porque, assim, a gente verificou que isso é uma tecnologia dominada pelo mercado, tá? A gente não está falando de nada assim de ponta. Isso é uma coisa já corriqueira e só que o setor ainda realmente não conseguiu chegar num estágio de maturação com relação a essa gestão, né? Fizemos também conversas com a CPRM, com o DAE de São Paulo e com a Agência Nacional das Águas, que tem projetos, né, e plataformas afins com o que a gente está imaginando, né? E por último nós conversamos aí com uma titular, né, uma empresa titular de água mineral, para identificar aí o status dela. E como a Valéria já colocou, o tema foi incluído na tomada de 2020. Aqui a gente tem aqui uma análise das alternativas. Diogo, deixa eu te interromper um pouquinho. O Frederico levantou a mão. Quer fazer uma intervenção, Frederico? Não, pode acabar. No final a gente faz o comentário.
Tá certo. Desculpa, Diogo. Eu já estou terminando. Nós fizemos uma análise de alternativas, então até o momento, a gente identificou 4 alternativas possíveis. A primeira seria manter o status quo, né? Ou seja, não mexer em nada. Aí as suas vantagens e desvantagens. A segunda seria detalhar uma forma de envio declaratório desses dados por meio do sistema SEI, né? Já vigente na ANM. A terceira alternativa seria normatizar uma forma de envio com o suporte de um sistema online, né? A gente viabilizar um sistema web no qual os titulares poderiam apontar esses sistemas de telemetria e encaminhar esses dados, transmiti-los via internet, né? De forma automática, sem intervenção, sem manipulação humana. E a quarta alternativa, inclusive foi até uma sugestão dentro da tomada de subsídios que surgiu, a simples revogação desse item 4.3.2, que, na opinião do nosso grupo, seria a pior das hipóteses, uma vez que geraria uma série de impossibilidades aí de gestão desse dado. Seria um retrocesso tecnológico. Eu entendo que é um caminho que a agência não gostaria de trilhar, né? Nós precisamos caminhar para frente. E essa tecnologia é uma tecnologia que está alinhada com as práticas modernas aí do mundo, né? Não digo no Brasil apenas. A gente tem telemetria funcionando para uma série de itens aí no mundo inteiro. O pessoal até rebatizou o tema, agora estão chamando de internet das coisas, né? Então, nada mais é do que um equipamento telemétrico com inteligência, né? Então, esses cenários, a gente está elaborando ainda alguns detalhes. A gente vai justamente consubstanciar isso no relatório de análise de impacto regulatório, qual a gente vai encaminhar para a diretoria para definição, né? Para tomada de decisão. Agradeço a oportunidade. Aqui tem os meus contatos. Eu trabalho, como já foi dito aí, na Gerência Regional de Santa Catarina, da ANM. Esse telefone fixo, no momento, do nosso teletrabalho, ele está em stand-by, mas se precisarem, meu e-mail está aqui. Obrigado. Ficou aberta a pergunta. Tem algum áudio aí que está dando interferência aí, gente. E parece que é da doutora Petra. Não, eu saí, entrei novamente e ficou bom. É só um barulho de fundo. Bom, Diogo, eu queria só complementar aqui uma fala. Acabou que eu tive que sair, depois não consegui voltar, deu problema aqui no acesso, né, à reunião. Mas, de qualquer forma, assim, em relação ao que você comentou sobre a extrapolação, né, assim, a explotação exagerada de alguns aquíferos, né? Se por um lado você tem um ganho econômico maior, por outro lado você tem um aproveitamento irracional da jazida. E de forma alguma é isso que nós queremos, né? Então, assim, eu acho que a base, né, o princípio base lá do direito minerário, ele é o aproveitamento racional, né? E aí nessa linha que eu acho que a gente teria que ter uma coerência entre essas duas discussões. Será que o pessoal poderia desligar o áudio aí, porque realmente é uma interferência enorme aqui. Eu peço licença, doutor Antura, eu vou desligar o microfone do senhor, pode ser? Depois para o senhor ligar de novo, é só clicar no microfone. Já está desligado. Aí, agora melhorou. E aí, nessa linha, o que acontece? Se um lado
a gente tem o aproveitamento racional, ao não permitir uma explotação exagerada de aquíferos na linha da revisão da 374. Do outro lado, a gente também tem que utilizar essa possibilidade de telemetria com esse objetivo também. Porque se disser que o objetivo é simplesmente para batimento de informações de produção versus arrecadação, isso, na verdade, é um instrumento que pode ser utilizado para qualquer outro setor. Outro setor que eu falo, outro segmento do setor mineral. Todos aqueles que, em toda ponta de beneficiamento, eu posso colocar uma telemetria. Em qualquer mineroduto, eu posso ir lá e colocar uma telemetria. Então, assim, eu vejo assim como uma linha a ser perseguida, dentro daquilo que eu estou tentando sempre colocar essa coerência da gente primar pela qualidade, primar pela identidade natural da água mineral, primarmos pelo uso racional desse recurso que é tão escasso e tão valioso como todos nós sabemos. Então, nessa linha, se eu conseguir, se eu justificar, eu uso a telemetria para acompanhar quantas horas estão sendo bombeadas na recomposição daquele aquífero, como é que está sendo meus níveis estáticos e dinâmicos, como é que se de fato a vazão otorgada inicialmente está sendo atendida. Assim, eu acho que esses princípios que têm que ser colocados, Da mesma forma, isso reflete para o que eu falei lá atrás, Então, assim, a gente tem que ter um olhar mesmo técnico bastante apurado. E aí eu acho que, mais uma vez, eu reforço assim, como é importante, até o Diogo comentou aqui, que está numa análise assim, embrionária, discutindo esses temas, como é importante que discussões, que a gente realmente é uma instância legal para esse nível de discussão e uma instância técnica também, que tem muito a contribuir com o aprimoramento dessas normas. Bom, é isso. Frederico, eu agradeço aí pela colocação, mas assim, talvez eu não tenha sido claro na colocação. O que acontece? Nós não estamos propondo o uso irracional do recurso, muito pelo contrário. Nós temos uma vazão aprovada a partir de um teste de vazão, e a gente precisa saber se essa vazão está sendo respeitada. Esse é o ponto. O que foi colocado na questão do arrendamento parcial, uma possibilidade, é justamente assim, o sujeito que não atinge aquela totalidade de vazão, ele pretende utilizar aquele gap, que já foi aprovado, foi medido, aprovado pela ANM, para justamente ou monetizar, ou diversificar, enfim. Essa é a proposta, ou seja, nós não estamos defendendo que o titular avance além da vazão aprovada no relatório, entende? Que isso fique claro. É óbvio que, assim, eu também sou técnico, então eu quero primar pela qualidade, aí, pela eficiência do uso, não pelo uso irracional, muito pelo contrário. A gente está aqui justamente defendendo as melhores práticas. Esse eu acho que é o ponto principal. E a telemetria, sem dúvida, é um instrumento interessante para justamente acompanhar esse controle, fazer gestão desse bem. Porque, assim, não adianta a gente ficar no nível declaratório e a gente não ter dados assim realmente reais do que está acontecendo naquela captação. Em jogo, são várias empresas que fornecem esses equipamentos ou você tem um nicho de mercado muito limitado? Como é que está? Não, isso aí, se bobear, em cada estado tem pelo menos 2 ou 3. E é muito caro? Como é que é, por exemplo, no empreendimento de água mineral? Qual seria o custo disso? Isso varia, tá? Mas assim, a média que nós identificamos aí por uma instalação em torno de R$20 mil, Agora, o que a gente verifica é que muitos dos empreendedores instalam esse equipamento e não tomam cuidados com relação à sua proteção.
para descargas elétricas e coisas assim. Então, eu acho que, assim, além desses R$20, o empreendedor deveria tomar seus cuidados para proteger seu equipamento. Foi, né, investido um dinheiro, então natural que ele proteja aquilo ali. Entendi. E aí, até antes de até atrapalhar um pouco o próximo, o Lância, deixa eu entender. Então, primeiro vocês estão no momento, vocês captaram esses questionamentos, né? Aí vocês estão tratando essas respostas. O próximo momento é elaborar uma norma alternativa? Como é que é? Nós estamos fechando um relatório de análise de impacto, né? Justamente após esses estudos e essas discussões. E a fase seguinte seria elaborar uma minuta de resolução, a qual vai ser submetida aí à consulta e audiência, né? Vai ser aberta para qualquer contribuição, né? Da sociedade, do setor, qualquer interessado, enfim. O que eu acho que seria interessante era que em cada momento desse, né, em cada intervalo desse, a comissão de tecnologia ser ouvida, né? Você participar desse processo aí, junto com vocês, de construção conjunta aí, né? Bom, é isso, deixa os demais falar, desculpa. Doutor Lance? Obrigado aí obrigado pela oportunidade de comentar sobre o assunto. Vou falar aqui como minha experiência como hidrogeólogo. No início do ano 2000, eu não me recordo qual é a data, se foi 2001, 2002, no Congresso de Foz do Iguaçu de Água Mineral, eu dei uma palestra. E lá nesse congresso eu estava com um computador na mão e eu ligava e desligava o poço de Foz do Iguaçu, né, com todos os dados de telemetria. Né, e dizia, tem muita gente que não esquece até hoje, que tecnologia custa. E esse custo, né, tem que ser repassado ao produto e é para a segurança do consumidor, a qualidade do produto. Até hoje, muitos dos participantes não esquecem dessa minha frase. Qual o primeiro problema encontrado? É o custo para você inibir que os raios, as chuvas, né, nas áreas de proteção das fontes, né, que você tem que ter, na sua grande maioria, queimam muito o equipamento. E às vezes você gasta aí equipamento simples, como o Diogo falou, em torno de 20 mil, 25 mil. Aí você gasta 60 para ter uma gaiola de proteção e os raios não queimarem os dados da telemetria. Então, o primeiro ponto encontrado é isso. Nós podemos fazer o mesmo controle, ele tem que existir, eu acho que a questão do controle, nível estático, nível dinâmico, né, condutividade, condutância da água, tem que ser constante isso. Tem que ser, você pode fazer também com a trena, com a sonda, né? A trena de sonda, você pode fazer também os dados. Então, a importância de você ter esses dados é fundamental para o controle do aquífero, né? E da explotação exagerada. O primeiro trabalho que a gente fez e colocou na época no DNPM foi a área de proteção das fontes, né? E tinha uma resistência na época, só depois que Caldas Novas começou a ter problema, que se foi publicada a portaria 231 de área de proteção das fontes. Nós temos uma coisa chamada balanço hídrico, que a gente coloca lá no relatório anual de lavra, né? É obrigatório colocar lá. Nesse balanço hídrico, eu tenho a quantidade de volume que eu fui autorizado a lavrar, eu tenho a quantidade vendida e eu sei perfeitamente se a explotação está sendo exagerada ou não em relação àquilo que foi aprovado. Então, eu tenho um mecanismo para controlar isso. Em relação ao controle da evasão de arrecadação, a legislação é bem clara que você só deve o valor da CEFEM de qualquer tipo de impostos existentes, ICMS e outros, quando você tem a venda do produto, né, mineral, né, no caso a água mineral específica. A única maneira que a gente encontrou de realmente fazer com que a arrecadação aumente, está na prática isso, é a implantação do selo fiscal que está sendo ocorrido a nível já do Nordeste, agora São Paulo,
na região Sudeste e Sul. Inclusive, Santa Catarina também já está no processo, Paraná também. Então, o que se tem hoje é o seguinte, na prática, né? Falando como geólogo. Se eu tenho uma captação e ocorrer qualquer desmoronamento nela, eu não tenho nada. Então, eu tenho que ter no mínimo 2. Da terceira em diante, quando eu vou colocar para o órgão controlador, gestor hoje, a ANE autorizar ou não, eu tenho que comprovar no balanço hídrico que eu estou vendendo aquela água da captação 1 e 2. Então, eu só posso autorizar a terceira captação quando eu mostrei, através do balanço hídrico, a necessidade de uma nova captação para aumentar o meu processo produtivo, minha venda e minha participação no mercado. Então, eu acho que a proposta é muito boa, está sendo elaborada por um técnico e uma equipe muito competente. Eu acho que vamos aguardar quais são as propostas que vão ser colocadas e esses pontos que eu coloquei, a gente analisar também tecnicamente esses pontos, para que a gente possa realmente não acontecer como já aconteceu na indústria de bebidas frias e cerveja, né? Foi colocado a web, né, através do medidor de vazão, e não foi isso que resolveu o problema lá, né? Então, eu acho que o web, você monitorar online, você não controla o mecanismo de exploração. O que se controla é através do balanço hídrico existente entre as captações autorizadas versus, né, o mapa de nível estático, nível de mangue, rebaixamento e condutividade e condutância, que isso aí são dados que vai mostrar a variação na composição química da água, né? Então, essas são as minhas observações, e quando vier a proposta, a gente vai contribuir tecnicamente nos pontos da nossa experiência como hidrogeólogo a nível nacional, de ter implantado aí mais de 25 empreendimentos no Brasil a nível nacional. Essas são as minhas observações em relação à proposta da telemetria. Nádia, você quer falar? Bom dia, Diogo, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente fazia muita vistoria, né, eu e o João, e a gente anotava os valores das vazões e etc., né? E no final ficava ali num relatório e a gente não via muita sequência disso, né? Eu quero te perguntar uma coisa, porque a gente viu também que a Receita, os dados eram direto para a Receita Federal, quando a empresa tinha também engarrafamento de refrigerante, né? Então, a gente sempre pensava assim, poxa, isso é muito mais prático do que você ficar aqui anotando. Eu queria saber se vocês também estão pensando nisso, de ter esse programa já interligado à ANM com um programinha que vai usar para não só verificar a quantidade de vazão, não, mas também outros itens, né? pH, condutividade, e saber qual são essa alteração, se está indo para um lado positivo, negativo, né? Finalizar, né, esses dados. Não só ter os dados, mas também ter a contribuição desses dados para alguma finalidade. É isso que eu queria te perguntar, se também vocês estão pensando nesse sentido. Obrigado, Nádia. Então, uma das alternativas possíveis, mapeadas, é justamente uma remessa via sistema online, né, como você comentou. Então, o Yuri anteriormente já havia falado, a nossa função técnica é justamente levantar os cenários, né, e encaminhar esses cenários para uma decisão da diretoria colegiada. Então, a gente entende que a diretoria tem a competência para decidir sobre qual o passo a agência deve tomar, né? Mas certamente nós estamos colocando no relatório as vantagens e desvantagens dessas opções. Então, a diretoria, como órgão competente, vai conseguir analisar, verificar essas possibilidades e fazer a escolha mais adequada, né? E assim, outro ponto que eu queria comentar é que realmente, assim, hoje em dia a gente vê
os dados sendo trabalhados aí em base de dados, né? Então, assim, essas medições pontuais, elas nesse tipo de abordagem, elas acabam sendo um pouco limitadas, né? Essa ferramenta de telemetria, ela proporciona uma frequência de leituras muito maior do que realmente visitas a campo, né? Então, a gente entende isso como um ponto forte da aplicação de tecnologia. Eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre o que o Lancer pontuou, com relação à questão da proteção contra descargas. Eu acho importante isso, a associação tem que estar atenta com relação a essa prática, né? A implementação desses equipamentos. Acho também que a gente entende que a associação ela tem um papel preponderante aí na redução desses custos para os seus associados. Serviços e produtos comprados de forma coletiva, eles acabam ficando muito mais baratos do que de forma individual. Então, assim, a gente entende que a Binan e suas regionais aí tem uma oportunidade muito interessante de fazer esse trabalho junto aos titulares, justamente visando beneficiar, né, e viabilizar esse tipo de proteção para o setor. A 374 não cria uma obrigação de instalação de uma proteção contra descarga elétrica, né? Agora, isso aí, como a gente já falou, o sujeito está investindo num equipamento, né, ainda que ele não seja caro com relação ao investimento total do empreendimento, é um equipamento que custa dinheiro. Então, assim, é razoável que se proteja contra esse tipo de dano. E também tem a questão, assim, da expectativa sobre a permanência em funcionamento desse equipamento. Ou seja, o equipamento está instalado, ele tem um poder grande de aquisição de dados, e uma vez ele ficando parado aí 1 mês, 2 meses, esperando uma manutenção, você tem um hiato de dados aí nesse tempo, né? Então, coisa que não é interessante nem para a agência, nem para o titular. A questão da arrecadação é um dos aspectos do monitoramento telemétrico, e a gente, obviamente, sabe que a arrecadação não está ligada diretamente ao volume captado, e sim à venda do produto, sem dúvida. Agora, é claro que existe uma relação entre esses dois valores, né? Você tem um volume captado, você tem um processo industrial envolvido, né? Você tem algumas perdas nesse processo, você tem lavagens de garrafões e outros usos ali no meio, e você tem a garrafinha que sai na ponta da esteira, né? E aquela que sai do estoque efetivamente para ser consumida no mercado. Então, a gente entende que esse valor do volume captado, ele não reflete diretamente um valor a ser arrecadado. Entretanto, existe uma proporcionalidade e um ponto interessante, eu acho que para a indústria como um todo, é justamente monitorar a eficiência desses processos. Então, assim, se existe um volume captado que é muito maior do que o volume processado, envasado e vendido, então é sinal que existe uma perda grande nesse processo. Por que está ocorrendo essa perda? Será que o titular está tomando as providências ali dentro da sua planta para que o recurso mineral captado, que é um bem nobre, assim como o Lancer já colocou, que ele seja aproveitado de maneira nobre, ou se está havendo desperdício nesse processo, né? Será que a gente poderia fazer uma gestão captando menos volume, deixando o aquífero mais confortável, digamos assim, sem ter uma perda lá na ponta, no volume produzido?
Então, eu entendo que esse tipo de questionamento só reforça o uso da tecnologia, né? Porque se a gente não consegue medir o que está sendo captado, a gente não consegue chegar nessas respostas, né? E eu entendo assim que a iniciativa do selo fiscal, eu estou acompanhando lá em Santa Catarina, é muito interessante. Acho que são coisas complementares aí para uma boa gestão do recurso, né? Então, a iniciativa louvável da associação, acho muito interessante. Eu acho que no final vai somar, que eu acho que é um somatório de ações que vão resultar numa melhora do setor. Eu acho que é uma confluência que está acontecendo entre a Binan, a ANM, né, o MME. Então, assim, acho que a coisa está andando nesse caminho, né, nessa rota. Obrigado. O Lancia tem alguma coisa para colocar? Sim, Diogo, só para complementar, né? A associação não pode fazer compra coletiva, só pode fazer compra coletiva a cooperativa. Então, para o cumprimento do compliance legal, não tem como a Bidan fazer uma compra coletiva, cai em cartel, cai em outras aplicações, e é só olhar no CAD aí, multados em valores altos, no caso de práticas que supostamente poderia levar ao cartel. Não, mas não foi isso que eu coloquei, Lance. Eu entendi. Como agente facilitador. Não, eu entendi que você colocou. Eu entendi que você colocou. Só estou colocando isso para você, eu entendi isso. Tempo algum você está falando isso e nem sugerindo isso. Eu estou dizendo que no aspecto legal, a gente não faz isso, né? Poderia fazer isso para compra de tampa, compra de preforma. A gente não faz isso. Só para esclarecer em relação a isso. Em relação ao controle da telemetria via web, o brasileiro é muito criativo, né? Muito criativo. O selo fiscal, nós começamos o selo fiscal no estado no Nordeste, não me recordo agora, acho que foi Pernambuco o primeiro. Começamos com 6 cores, né? Hoje tem que ser 13, porque com 6 cores já tem a criatividade do brasileiro, né? Então, por isso que eu acho que, no caso das nascentes, né, das surgências naturais, eu tenho locais com surgências altas, 80 mil litros, 90, 120. Você, com a telemetria, você não consegue fazer uma correlação versus realmente a venda do produto. Mas eu não estou colocando isso, Diogo, para dizer que não apoio. Eu, como geólogo, apoio, tá certo? Apoio sim. São só observações que depois que você apresentar o trabalho, a gente vai ver e contribuir para ajudar para melhorar o que você está colocando, tá? Eu fiz essas observações porque, como você está na fase de elaboração ainda, depois nós podemos, se você permitir, trocar ideias técnicas, né, como geólogo, né, sobre o assunto, podemos fazê-lo. Só colocações para deixar claro isso, que tem algumas coisas que devem ser observadas. É só isso. E dizer que a Binan não pode fazer compras coletivas, tá? Eu teria que formar uma cooperativa, tá? Tá certo? Só isso. Obrigado aí pela oportunidade de fazer essas colocações. Obrigado, Lância. Reforçando, eu realmente não falei em compras coletivas. Eu coloquei a associação como um agente facilitador com relação ao interesse coletivo dos seus associados, né? Então, claro que cada associado compraria o seu equipamento, mas sabendo que existe um grupo ali interessado, a empresa pode, de repente, fazer um desconto, não sei como funciona. Enfim. E a questão realmente das captações das nascentes, né, surgências, aí realmente a surgência ela deve ser tratada de forma ligeiramente diferente dentro da regulamentação a ser proposta, uma vez que você não tem um nível dinâmico ali negativo, você está tratando do que está surgindo ali na superfície. Então, agradeço pelas contribuições, a gente está realmente aberto aí a
as discussões, qualquer sugestão é bem-vinda e certamente nessa fase aí da elaboração da minuta de nota técnica, a gente vai contar com apoio e discussão de todos os interessados. Obrigado. Bom, Valéria, eu queria... Acho que a gente já está chegando aí próximo do fim da nossa reunião, né? Para a gente tentar cumprir sempre o nosso horário. Eu queria parabenizar tanto a Valéria, o Yuri e o Diogo pela apresentação. Eu acho que fica bem claro que no nível embrionário, né, que outras variáveis têm que ser inseridas nessa discussão, mas eu acho que está caminhando. E é importante, como eu falei há pouco, eu acho que cada etapa a gente ter essa conversa com os principais técnicos, né, com quem está de fato elaborando essas regulamentações aí. Então é isso. Bom, eu agradeço pela oportunidade e pelas contribuições também. E já de antemão informo que vou precisar mesmo, nossa equipe vai precisar trazer para cá, né, o nosso trabalho, para receber novas colaborações. Obrigada. Eu queria aproveitar rapidinho para finalizar, só para deixar claro um ponto. Como na apresentação da Valéria, ela explicou que eram 4 projetos no eixo temático 5, né, que é o eixo temático de água mineral da agenda regulatória, e hoje, atualmente, são esses 2 que foram feitas as apresentações, né? Os outros 2 projetos, apesar de ter sido tirados, não quer dizer que não vão ser regulamentados. A questão é que a gente percebeu que é importante que um grupo só, um grupo grande, né, com pessoas especializadas em água mineral e em outras substâncias, tratassem de forma uníssona desses temas, né, do relatório final de pesquisa e do PAE relacionados à água mineral. Então, em breve, assim que surgir alguma proposta relacionada a PAE ou a relatório final de pesquisa da água mineral, a gente também propõe trazer aqui a discussão para o grupo, fazer uma apresentação como foi feita essas 2 de hoje, para levar o conhecimento aí de todos as nossas propostas, né? E no mais, só reforçar essa questão do diálogo contínuo que a gente mantém, né? Todos os projetos da agenda regulatória vão ter audiências públicas, consultas públicas, tomada de subsídio, reuniões participativas. Esse é o novo modus operandi, né? É só a partir do diálogo que a atuação da agência reguladora se legitima, né, perante a sociedade. Então, esses são os nossos balizadores, digamos assim. Agradeço a todos aí pela presença. Mais alguém queria fazer alguma contribuição, alguma colocação? Eu gostaria de responder um questionamento que o senhor levantou, Frederico, e eu acabei respondendo na sua ausência, que é sobre como nós vamos nos portar em função da portaria de rótulos C do MME. O nosso entendimento do levantamento da legislação é que quem tem competência legal para regulamentar o assunto rótulo é a ANM. Dentro da análise de impacto regulatório, nós estamos mapeando alternativas não regulatórias de solução do problema identificado. Então, a diretoria terá essas alternativas de ação. Ela poderá adotar uma solução não regulatória. Caso ela adote uma solução que seja regulatória, então a ANM poderá regulamentar o assunto, e eu acho que será de bom tom, né, que caso essa alternativa seja a escolhida, que haja um acordo, uma conversa com o MME, para que não haja sobreposição, para que o MME avalie a concordância e eventual revogação da norma 470. Mas isso tudo ainda está em estudo. Tá ok. Então, assim, eu acho que é importante, sim, trazer essa discussão, né? Essa discussão, depois que esse estudo tiver feito, trazer isso para um nível de colegiado, vir até o MME, né? E, de qualquer forma, uma norma, uma portaria ministerial só será revogada por uma outra portaria ministerial, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que o estudo que vocês estão fazendo, eu acho que será importante para essa discussão, sim, com certeza. Exato. Aproveitando aí que a gente ainda tem uns minutinhos,
aproveito para informar que as gravações das reuniões da CPC, a 40 e a 41, estão disponíveis no canal da INM no YouTube. A gravação da reunião 42 ainda não foi lançada, mas eu já vou pedir a reunião da gravação de hoje também. Tá. Valéria, em relação a esse ponto da portaria ministerial, eu acho que vocês já devem ter um parecer jurídico, né? Diante dessa avaliação, não é isso? Não, a avaliação é só técnica, a gente não tem parecer jurídico específico então, ainda não. Tá. Porque de qualquer forma, caso você tenha uma avaliação jurídica, nós também faremos a nossa avaliação jurídica e, se for o caso, a gente caminha para uma decisão superior no âmbito da AGU, de quem realmente é a competência. Então, por isso que talvez seja melhor um pouco de cautela para definição desse ponto ainda. Exato, não temos intenção nenhuma de gerar desconforto e insegurança para o setor regulado, né? Porque desentendimento entre órgãos reguladores é problema para o setor, isso não é intenção de nenhuma das instituições envolvidas. Exatamente. Eu acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento, não é isso? A próxima reunião está marcada para quando, Valéria? Daqui a um mês, não é isso? Isso, primeira semana de dezembro, dia 2 de dezembro. Eu acho que eu já lancei no calendário. Logo quando a gente fez a 40ª reunião, eu lancei. Mas aí, quando nós tivermos a pauta fechada, eu mando novamente por e-mail para relembrar a todos. Dia 2 de dezembro, às 10 horas. Tá ok. Bom dia a todos, obrigado aí. Eu acho que foi mais uma reunião de sucesso. Eu acho que a comissão está caminhando lentamente, mas está caminhando bem. E eu acho que agora as próximas discussões no que se refere ao regimento e internacional, acho que darão mais robustez ainda para a comissão. Alguma colocação dos demais aí? Em relação à ata, vocês vão aprovar depois, né? Isso, fica para a próxima, com a presença do Lobica. Se possível, Valéria, você passa um relato aí breve para o Lobica sobre a reunião, por favor. Tá ok? Ok. Faço um e-mail para ele com relato. Obrigado a todos, valeu, um abraço, gente. Tá, bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Abraço, Valéria. E parabéns, Valéria e Diogo, tá? Pela palestra. Parabéns. Obrigado, Nádia.